Pessoal, está sendo transmitido pelo Periscope. No nosso Twitter, CocoHeadsBR, tem o link. Caso alguém não veja e vocês quiserem passar para eles o link, tá? Tá no CocoHeadsBR do Twitter. Streaming pelo Periscope. Pessoal, vamos começar mais um CocoHeads Brasil. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Obrigado pela presença, ao espaço cedido pelo Get Ninjas. O Fernando, o senhor vai dar uma... Fernando não. Eduardo. O Eduardo, o senhor, vai falar um pouquinho aí da Get Ninjas, cedendo espaço. Obrigado mais uma vez. Por favor. Bom, vou ser bem rápido aqui para o passo. Não sei se está passando. Bom, vou passar aqui mesmo. Bom, cara, vou falar bem rápido para não tomar muito tempo com vocês. Vou explicar um pouquinho o que é o Get Ninjas e está sempre contratando. Quero ver talvez algum de vocês aí no nosso processo daqui a algum tempo. Então, hoje a gente é a maior plataforma de contratação de serviços do Brasil. Fotógrafo, diarista, pintor, eletricista, churrasqueiro. Pensa num tipo de serviços tem no Get Ninjas. A gente tem app para iPhone, Android, site responsivo, tablet, desktop. E bem diferentes classificados que o usuário entrava, tentava achar algum profissional, via aquela página de amarela digitalizada, desorganizada. A gente desenvolveu um sistema que encontra o melhor profissional baseado na necessidade do cliente. Então o cliente entra no Get Ninjas, ele fala o que ele quer. Preciso pintar minha casa, 3 quartos em Moema. A gente encontra o melhor profissional para esse cliente. A gente checa vários fatores, inclusive, um exemplo legal é a operadora de celular. Se o cliente é TIM, a gente indica um cara que é TIM, que aí eles conseguem falar de graça, é claro, vivo, oi, a gente indica um profissional daquela operadora e eles falam gratuitamente. Com isso é mais fácil eles estarem fechando o serviço. Então a gente não é um classificado, a gente tem uma inteligência por trás que acha o melhor profissional para esse cliente. Bom, isso facilita, como eu disse, facilita a vida bastante do cliente. A gente coloca, além disso, segurança bem interessante. Começando agora a checar antecedente criminal, para começar no início do ano que vem, vamos começar a checar a documentação desse profissional. Hoje já tem avaliações dos profissionais, então o cliente contrata um Get Ninjas, gosta ou não gosta do serviço, fala lá, o profissional que é bom, tem que ser mais pedido, o profissional que é ruim, ele acaba até saindo da plataforma. E o legal disso é que todo esse projeto tem um impacto muito bacana na vida dos profissionais. A gente tem vários cases aqui de caras que estavam desempregados e hoje com o Get Ninjas eles têm uma fonte de renda. Caras que já tinham montado 2, 3 empresas, essas empresas faliram, eles não tinham fluxo constante de clientes e com o Get Ninjas eles têm esse fluxo de clientes, conseguem criar o seu negócio, contratar pessoas, aumentar a economia. A gente já recebeu aporte de 3 grandes fundos de venture capital, a Monax Capital, que é o fundo brasileiro, a Casec, que é o fundo argentino dos cofundadores do Mercado Livre, e a Tiger, que é um fundo de Nova York. Bom, a gente em 2015 vai ter movimentado cerca de 120 milhões de reais para nós profissionais. Isso é dinheiro que vai para o bolso daquelas pessoas que estão empreendendo, para o bolso desses profissionais. E a gente espera que ano que vem a gente esteja atingindo aí mais de 300 milhões. Já virando referência em serviços, a gente saiu até uma matéria bem interessante no Jornal da Globo, que a gente fez uma pesquisa de preços e serviços sobre quanto custa um pintor em São Paulo, quanto custa um pintor em Itatiaia, quanto custa um pintor no Rio de Janeiro. E com uma base de dados que a gente tem, a gente almeja criar uma tabela FIPE de serviços. Então você vê a inflação de serviço, a evolução de preço de serviço em diferentes cidades do Brasil, diferentes tipos de serviço. Então a gente tem vários métricas de ver a inflação, você pode ver como custo da cesta básica, preço da gasolina, valor de aluguel. A gente quer colocar mais um elemento nessa conta, que é a evolução de preço
desses serviços. Bom, é um mercado enorme, é um mercado de mais de 100 milhões de dólares, quase 100 milhões de dólares aqui no Brasil. O Brasil é um país muito focado em serviços. A gente não tem muita do it yourself que tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as pessoas contratam, seja uma diarista, seja uma de aluguel, para fazer esse serviço para eles. Bom, em termos de competição, a gente tem alguns competidores que estão no mercado amplo, tem serviços, produtos e carros, e tem vários competidores que estão apenas em um segmento, né, que tem apenas um nicho de serviços. O que, na nossa visão, não é a melhor estratégia. Se você contratar um pintor hoje, daqui a 6 meses, se eu precisar de um pintor daqui a 6 meses, um ano, se precisar. Casar, você vai casar uma vez, 2, 3 vezes na vida no máximo, né, tirando algumas exceções. Fábio Júnior, Gretchen, né, que casam 10 vezes, mas em geral as pessoas casam 2, 3 vezes, depois sossegam e não casam mais. E por isso a gente acredita que a estratégia é criar um mercado que seja horizontal. Hoje você precisa de pintor, amanhã de diarista, depois de amanhã de professor de italiano, e com isso você tem uma recorrência, você cria um destino. Bom, todo o ambiente de trabalho aqui é um ambiente bem descontraído, né? A gente tem uma churrasqueira lá em cima, a gente faz churrascos aqui no Cat Ninjas, a gente recebe portas abertas de cachorros, né? Mais informação do escritório, a gente sempre está fazendo festas aqui, uma ali no nosso Halloween, a outra na nossa festa junina. E bom, é isso, é sobre o Cat Ninjas, não vou ocupar mais o tempo de vocês, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Marco e cadê o Ferbas? Vou aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui. A gente já está feliz de estar recebendo vocês aqui. A gente mudou para cá tem acho que 5 meses. E bom, a ideia é que ano que vem a gente consiga cada vez mais trazer mais eventos para cá. A gente conseguiu trazer o último, que agora que a gente organizou o espaço, que está meio jogado ainda, mas a ideia é que ano que vem tenha mais eventos para cá. Bom, vou falar. Minha palestra ela é bem curta, não tem código, tem alguns trechos de código, é mais algumas práticas para a gente utilizar no dia a dia que pode ajudar a ter um app mais responsivo para o usuário, né? Que o usuário consiga navegar mais confortável, fazer esse tipo de coisa. Então, bom, quem não conhece, eu sou o Ferbas, trabalho aqui no Cat Ninjas, desenvolvedor da iOS. E, bom, o que seria um app mais respectivo, não, né? Responsivo? Depois eu altero aí. Normalmente quando a gente fala responsivo, a gente pensa em vários tamanhos de tela. Tem que funcionar no 5, no 4, no 6, 6S e por aí vai. Aí, quando falar responsivo, a gente pensa em responsivo de web, né? Tem que se adaptar, mas na verdade não é nesse sentido do responsivo que eu quero dizer. Realmente é responsivo na experiência do usuário. Então isso vai ficar confortável para o usuário. Uns truquezinhos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia que vai ajudar o web a ter mais fluidez. Sabe? Você clicar no botão, realmente a gente já carregar a tela do lado, não ficar... você clica, para, não tem resposta, algumas dicas.
Então, a primeira dica que eu dou é aproveitar o máximo do Core Animation no seu app, né? Usar ele no seu benefício. Aí todo mundo vai falar, bom, mas eu não estou fazendo animação, eu não estou querendo animar nada, eu só quero desenhar uma tela. Só que uma coisa que muita gente não sabe do Core Animation, que além de fazer animações, você consegue aumentar significativamente a performance desenhando algum objeto no Core Animation. Os objetos feitos no Core Animation, eles processam direto na GPU. Quando você desenha um objeto no Core Animation, você pode fazer cache desse objeto. Então você não vai montar aquele objeto e depois que você exibir a tela novamente ele vai redesenhar. Você consegue fazer cache desse objeto e reaproveitar ele. Aí a aplicação de filtro, transformações, né? Pegar aquele objeto, expandir, diminuir. E 3D Spaces, né? Se você quiser criar um objeto 3D na sua tela a partir de layers, você pode com o Core Animation facilmente trabalhar com essas Core Animation e Core Graphics, né? Trabalhar com essas transformações junto com o 3D para criar uns objetos mais legais também. Você pode trabalhar com N objetos, CA layers, né, no caso na mesma tela, que o processamento dele é muito rápido. Por estar processando na GPU, a gente sabe que a GPU ela é bem mais poderosa que a CPU para esse tipo de coisa, então a gente consegue ter um melhor aproveitamento nesse caso. Aqui. Por exemplo, para quem nunca criou uma layer aí com Core Animation, Core Graphics, aí um exemplo fácil de criar um quadrado. Se a gente fosse fazer isso com UIKit normal, a gente teria que instanciar um objeto de UI e depois trabalhando ele. Então aí você já tem o valor de estar instanciando um objeto de UI. Então você vai criar uma UI View, você vai instanciar uma UI View. Então cada vez mais você vai alocando coisa na memória e isso é processado direto na CPU. Com CA Layer você consegue fazer isso na GPU. E outra, você pode ir ali adicionar uma imagem, você pode fazer o que quiser. No caso aqui eu criei um Color Wrap, né? Você pode criar um Image Wrap. E aí você cria uma imagem e passa isso lá para dentro. E você vai trabalhando junto com ele. Então você acaba tendo uma view mais responsiva, trabalhando na GPU, usando Core Animation. Outra coisa importante, que isso, quem não errou, é mentira. Mas é reaproveitar melhor os elementos na Table View. Quem já criou uma Table View e a hora que estava fazendo scroll ela ia dando aquelas travadas, e você não entendia porquê, e aí você ia ver o reusable estava errado, alguma coisa do tipo. Às vezes nem é isso, às vezes sua Table View realmente não está reaproveitando um objeto direito, ou você criou um elemento lá que determinada célula ele deve sumir, então você, em vez de criar uma nova célula para ele, você está fazendo simplesmente ele desaparecer. Eu vou falar disso mais para frente. Mas nesse caso aqui é realmente reaproveitar os elementos. Aí tem essa lib bem bacana, DW, UI, Recycle Art, que ele, durante a montagem do seu Table View, ele vai te dando ali alguns passos de quanto tempo está demorando para carregar aquela célula. Isso não é o conteúdo, mas sim quanto tempo aquilo demora para renderizar. E aí você pode ver melhor como reaproveitar isso, como eu posso melhorar. E é legal que ele indica ali os elementos que estão, olha, o footer, a célula, o que está demorando mais para carregar. E aí ele vai montando isso para você e você consegue por aí já tirar algumas métricas de como melhorar isso aí. Bem bacana, eu conheci ele faz algumas semanas e foi bem, ajudou bastante. Isso aqui é bem crítico, né? Tentar manter o processamento na CPU, CPU na main thread o mais baixo possível. O que acontece? A gente não costuma utilizar o processamento de background, usar o grande central dispatcher, que vai jogando tudo na main thread. Preciso pegar alguma coisa API na main thread. E aí na resposta disso a gente já faz uma alteração na UI, tudo na main thread. Então, e aí o usuário ele fica travado ali, né? Enquanto aquilo está carregando, o usuário não consegue ter ação porque a main thread está travada. E uma coisa que eles falam na documentação da Apple é que a main thread tem que estar, se não livre, com o mínimo de processamento possível, justamente porque na main thread que eles processam toda a parte de UI e tudo mais. Então, sempre que possível, sempre que for fazer uma coisa que possa onerar muito ali da main thread, joga num dispatch async, isso vai para o grande central dispatcher, e aí você roda aquilo no background, depois dá o exemplo clássico, roda o que você precisa e depois dá o update na UI.
E ali também você pode setar a prioridade, né? Você pode jogar várias coisas para background, mas com prioridades diferentes, né? Pode pôr uma prioridade mais alta, pode pôr uma prioridade mais baixa. Isso ajuda a ter uma resposta de UI melhor. Já que a main thread está livre, ela consegue responder para o usuário. Aí, outra coisa importante também são os famosos lazy loads, né? Tentar minimizar o máximo possível o tempo entre a ação do usuário, ou seja, o usuário clicar no botão e carregar o conteúdo que ele espera. Por exemplo, quando você carrega um feed, você carrega um feed de notícias. Mas você não vai querer que o usuário clique na notícia para quando abrir a notícia ela carregar novamente para você poder mostrar para ela. O usuário já viu aquele conteúdo no feed, ele quer terminar de ler. Então, às vezes, né, também você tem que medir isso, o quanto que isso é de payload para trazer esse feed e tudo mais. Mas aí você tenta garantir, trazer o máximo de conteúdo possível para que quando o usuário clicar naquela célula para ver conteúdo, aquilo não carrega. A gente vê muito isso no Facebook, no Twitter. A gente vê ali alguma coisa no nosso feed, a gente clica automaticamente, ele já abre pra gente. Ou seja, ele vai trazendo aquele conteúdo de acordo com o que a gente precisa. Aí eu coloco ali, né? Imagina o Facebook, o Twitter, tem que parar toda vez. Também no scroll, né? A gente vai fazendo scroll, aí de repente chega lá embaixo, para, download, traz mais coisas, tipo de 10 em 10 itens. É legal, a gente tem que fazer esse tipo de coisa na nossa API, né? Vamos paginar de 10, 15, 20 itens, porém, carregou os 20 primeiros, não espera o usuário ter a ação de baixar toda a lista, vai carregando. Você pode fazer um lazy load com menos itens, de 5 em 5, de 2 em 2, para que quando o usuário chegar no final da lista, ele não tenha que esperar carregar novamente. Você já vai trazendo de pouco em pouco conteúdo. Outra coisa bacana, tem alguns apps de métricas, eu acabei não citando aqui, que você consegue medir a interação do usuário. Então, quando o cara está no meu feed, ele faz um scroll mais rápido ou mais devagar. E aí, de acordo com isso, você também consegue tomar uma decisão. Ele está fazendo o scroll devagar, assim que ele subir um item, eu peço para o meu load carregar mais um. Se ele é um cara que entra no Twitter e dá aquele scroll lá para ver o último, então a ação do scroll view dele está sendo um pouco mais rápida. Então, eu vou, em vez de pedir um item, eu vou pedir de 10 em 10. E aí você vai trabalhando no seu app junto com a API, para que isso vai trazer mais conteúdo. Quando ele chegar no final da lista, realmente é infinito, né? Não é o scroll infinito, mas com uma pausa. É infinito, mas eu vou dar uma pausa. Não, você vai realmente... Ele vai fazendo scroll, você vai entregando conteúdo para ele sem ter que ficar, ele ter aquela espera. Outra coisa, né, deixa o lazy load evidente para o usuário, já que vai ter lazy load, de alguma maneira informa ele que está tendo lazy load. Evita também utilizar, sabe, tá fazendo scroll, de repente você põe o load no meio da tela do usuário, aí termina de carregar, bom, pode continuar. Continua fazendo scroll, você põe aquele load de novo na cara do usuário. Não, tenta fazer o load de uma forma mais intuitiva, mostrando o conteúdo de cada vez, tenta mostrar, beleza, vai mostrar uma célula que tem vários conteúdos, vai mostrando o texto, depois você mostra a imagem e vai detalhando cada vez mais, depois você carrega o número de comments, tenta deixar isso de uma forma mais intuitiva. É um trabalho de API mais app, né? Mas são maneiras de você deixar a experiência do usuário melhor. É horrível você estar ali dando scroll, de repente trava e você tem que aguardar aquela ação terminar para você continuar fazendo o que você queria. E utilizar animações, né? Animação sempre importante. Bem usada, você faz o usuário ter uma sensação de conforto. Ele está fazendo load, às vezes ele quer fazer todo o scroll para ver aquele load que ele acha legal, acha bonitinho. Então, você utilizando animações legais, você consegue também melhorar um pouco da experiência do usuário na sensação de espera. Tem um load aqui, mas olha que legal, o Snapchat, quem nunca ficou vendo fantasma um lado do outro, eles jogando futebol. Então, quanto mais você usa isso, você também minimiza a sensação de espera do usuário, né? O meu conteúdo vai carregar ainda, mas olha que legal isso aqui. Você entrega alguma coisa bonitinha para ele ficar vendo ali. Esse aqui me deixa muito nervoso. Certifique que todos os elementos de UI que respondem a algum toque realmente responda algum toque de forma visível. Clica no botão, cara, faz alguma coisa, dá um loading, pisca o botão, faz um press, dá uma resposta ao usuário. É horrível quando você clica no botão, ele não faz nada, e você fica esperando, você clica de novo, de repente ele dá 10 alert view, porque você clicou 10 vezes ali.
Então sempre que o elemento tiver uma ação, põe alguma resposta para ele, põe um load, um aguardando, não precisa ser uma coisa na frente da tela ali, ó, aguarde. Mas alguma coisa que o usuário entenda que, olha, eu cliquei e agora está acontecendo alguma coisa. É o que você clica e espera e fica lá. No browser a gente tem muito disso, mas a gente tem o load ali embaixo, tem ali em cima carregando. Mas no app, muitos apps às vezes você clica e não acontece nada. Sei lá, muda de cor, sabe? Você deu um like no Facebook, ele não deu aquele like, aquele post do like ainda não foi, mas ele já mudou a cor ali pra você. Se ele der um erro de network depois, ele vai vir pra você, olha, erro ao postar, erro, mas visualmente ele te fala, olha, eu tô postando, tá? Fica tranquilo, ele não fica travado ali, tipo, ele deixa você postar e executar outra ação e fica postando ali no background. Mas ele te informou ali visualmente e falou, olha, tô postando, relaxa, vai ver no seu feed. E aí se dá algum erro, você volta pro usuário, olha, não consegui postar e tudo mais. Não decodificar imagens na thread principal, né? Muita gente já fez isso aqui, né? UI image with data. Quando a gente faz isso, a gente está pegando o processamento de GPU e está jogando para a CPU, que é pegar uma imagem, pegar o bit e transformar realmente numa imagem, pegar um data e colocar direto numa imagem. Então, se você tiver que fazer alguma coisa do tipo, usa aquele CG Image Crate, aí você pode with JPEG ou with Page Representation, joga ele num Grand Central Dispatch, num Async Dispatch, e aí ele faz esse background e entrega para você já a imagem decodificada. E não esquece, né, depois que fizer isso, cacheie esse objeto, que aí você não precisa ficar depois decodificando ele. Isso é muito comum, né, às vezes a gente precisa pegar uma imagem, utiliza lá, ela vem como NSDATA, não só imagens, tá? Às vezes a gente recebe algum objeto que a gente precisa decodificar, sempre que for decodar alguma coisa, tenta jogar em background para fazer isso e deixar a main thread sempre livre. Uma coisa que eu não coloquei nos slides, deveria, né? Acho que era meio obrigatório, utilizar cache, né? Tem várias ferramentas de cache, né? Desde o Core Data, que é um canhão para matar uma mosca, desde ferramentas menores, ou até mesmo quem não tiver muita coisa de fazer cache, pode fazer até no próprio user default. Não é uma prática recomendada, mas você pode fazer um cache simples ali e utilizar. Então, uma coisa bem importante. Bom, falei que era curta a apresentação, então era basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não coloquei ali. Mas são mais práticas de UX trazidas para o nosso mundo, né? Para a gente conseguir deixar o nosso web cada vez mais responsivo para o usuário. Tem uma dica pequena em relação a essa parte de algo demorando na main thread. Essa semana, acho que foi essa semana ou semana passada, eu vi um componente chamado Watchdog, que você consegue colocar um threshold, sei lá, 2 milissegundos, 1 milissegundo, ou 200 milissegundos, sei lá, e um bloco, e aí toda vez que alguma coisa executa na main thread e para a main thread por aquele período de tempo, ele executa o bloco automaticamente. Aí, por exemplo, logar falando qual que é o método que está causando, provocando a gravada. Bem bacana. A parte de UI ela é bem crítica porque no caso do app é a única coisa que o usuário tem. Então não tem como você travar a UI e esperar que o user fique feliz com aquela UI travada. Então quanto mais responsivo você deixar, você pode carregar muito conteúdo, desde que o usuário não tenha que aguardar muito tempo naquele conteúdo. Então, outras práticas que alguém pode ter do lado de API, né? Utilizar as gzip de API, ou seja, tentar entregar mais conteúdo, mas com um tamanho menor, né? Para que o payload seja menor também. Então, são pequenos pontos que se a gente se atentar, a gente consegue entregar um app com uma utilização melhor. Eu fico assim abismado quando a gente pega o Facebook com um feed enorme e vai fazendo scroll e aquilo não acaba. E aí você vai vendo, tipo, eles vão entendendo a utilização do usuário. Ele está fazendo o scroll mais devagar, eu carrego 1, 2 itens. Ele está fazendo o scroll mais rápido, então eu entrego 10 itens para ele, porque eu sei que ele vai chegar rápido ao fim da lista.
Então a gente vai trabalhando nisso junto com a nossa API, a gente consegue ir trabalhando isso de uma maneira legal. Você já mexeu alguma coisa com Theme? Não. Do iOS, não? Não mexi. É que eu tenho curiosidade de saber como é que tá a performance do lance de On-Demand Resource. Não mexi. Beleza? Aí tem algumas referências aqui. Aquele primeiro post ele é bem antigo, tá? Ele é de 2008 e ele nem é de iOS, ele é de OS X, mas hoje ele fala bastante de CA Layer, quais são os benefícios de se utilizar, as práticas, porque muita coisa do iOS compartilha com o OS X. E nesse post mesmo ele comenta que ele está falando especificamente de OS X, mas ele fala que essas práticas aplicadas no iOS podem ser bem aproveitosas, porque é um hardware mínimo, mas com uma GPU muito boa. E a gente sabe que desde o primeiro iPhone a GPU sempre foi um pouquinho bombadinha, né? E agora nesses últimos nem precisa falar. Outra dica, também eu não lembro o nome do componente, eu não lembro se foi Path ou If This Then That, mas um dos dois tem um componente para cache de imagem, para trabalhamento de imagem. O lance dela, assim, ele aloca, por exemplo, você fala, vou precisar fazer um cache de 50 imagens de 100% pixels. Ele já aloca continuamente uma área de memória na GPU, que é uma área que não fica sendo... Ela é meio constante ali, e ele já coloca as 10 imagens da sequência, e aí ele só desloca o ponteiro onde ele vai ler a quantidade exata de pixels, já está no formato que a GPU entende, então ele é muito rápido. Para essa parte de imagem. Uma coisa que eu não coloquei, na verdade eu coloquei, mas acho que quando eu estava finalizando os slides eu acabei descartando, mas é view invisível. Quem aqui coloca alguma view invisível por algum motivo que depois ela pode ou não aparecer, só que 90% do tempo ela não vai aparecer? Tipo, vai lá no seu storyboard e já desenha aquele cara. A gente sabe que toda vez que a gente desenha um objeto dentro do storyboard, ele já é alocado, por mais que ele seja invisível ou não. Então, evita fazer isso. Se aquela view não vai aparecer, ou dificilmente ela vai aparecer, desenha ela em tempo real, sabe? Se ela é uma view que aparece de vez em quando, extrai isso num objeto separado, sei lá, você tem um avatar que tem um badgezinho ali do lado, só que, puta, 1% da minha base de usuários tem aquele badgezinho. Então o que eu vou fazer? Eu crio um outro componente de view que é view with badge e outra view sem o badge. E aí, puta, agora esse usuário ele tem, então eu mando instanciar essa outra view em vez daquela outra. Então eu passo, a hora que a tela estiver subindo, eu instancio aquela view onde vai ser exibida para aquela view com badge. E aí você consegue também, o ganho de memória, primeiro ponto, a primeira visão é bem baixo. Mas no geral, depois que você está utilizando a aplicação, você vê que você está alocando mais coisas, menos coisas. Outro exemplo clássico é na Table View. Eu tenho aqui uma lista de categorias que tem um ícone da categoria. Mas tem categorias que não tem ícone. O que eu faço? Beleza, viu que não tiver categoria, eu só não passo a imagem e ele não vai carregar. Só que aquela UI Image View, ele está lá. Tipo, ele está ocupando espaço. Tá ocupando memória. Então, imagina, na Table View você vai fazer scroll, ele vai reusando um cara com uma coisa que você não está utilizando. Então você cria dois tipos de Table View Cell, um com a imagem e outro sem imagem. Agora, esse item não tem imagem, então carrega esse outro. Você vai criar apenas duas e ele vai ficar reaproveitando ali. Então você não vai ter aquele objeto invisível ali te ocupando alguma coisa. Acho que era isso. E se tiver mais alguma coisa aí para comentar? Bom, pessoal, eu sempre coloco 3 palestras, se algum dos palestrantes tiver algum problema, a gente ainda tem duas palestras. Hoje, pela primeira vez, aconteceu de 2 palestrantes terem problemas e não conseguirem, mas a gente está preparando uma
mesa redonda. Não vai ser uma mesa redonda, vai ser um painel que a gente fez acho que umas 5 ou 6 edições passadas, para interagir um pouco e ter mais troca de experiências, né? E além disso, eu e o John trouxemos aí alguns brinquedinhos. Eu trouxe uma Apple TV nova, então para quem quiser, estiver pensando aí, começando a planejar o... tá querendo mexer com ela? A galera pensa maldade, né? Não vai ter. Mas para quem quiser sentir um pouco como é a interação com ela, assim, navegar no aplicativo, tem alguns jogos lá também, tem um pessoal aí que trabalha com jogos, ver como é jogar no controle. Dá para jogar, mas é meio ruim. Ela tem um SDK para jogar com controles Bluetooth. Enquanto a palestra está sendo terminada aí, uma mini apresentação para o ano que vem, acho que eu vou ligar o Apple TV, e aí quem quiser mexer aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tem bastidores instalado? Qual? Tem. Eu ainda não. Eu instalei ele, joguei no Apple TV, aí fui jogar com meu sobrinho, não tinha instalado no iPhone, fui instalar no iPhone, esqueci de voltar para jogar com ele. Agora eu tenho. Beleza. Mas a gente pegando o copo, enquanto isso, mesmo preparo também, faz um pouco as bebidas. Crossroad é um que dá pra jogar bem só no controle. Eu tenho Oceanborn também, que é um mini RPG meio parecido com Zelda, assim, misturado com Zelda. E ele, a navegação não é só swipe dos lados, dá pra você usar quase como se fosse um trackpad mesmo. Aí dá pra jogar também, mas eu acho que o ideal seria ter o controle. Eu ainda não tenho nenhum. Oi? Sim,